Irmãos, eu queria ler o Salmo 90, dos versículos 1 a 12. É um salmo não muito extenso. E eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Diz assim, Salmo 90, a partir do versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, pelo Teu furor, conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de Ti e sob a luz do Teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar dias, para que alcancemos coração sábio. Amém. Amém. Irmãos, só para situar aqui a questão desse texto. Esse texto, versículo final 12 aqui, nós lemos hoje, não termina aqui, vai até o versículo 17, Salmo 90, mas versículo 12, para quem esteve presente aqui na igreja no mês de janeiro, e conforme a gente foi divulgando também, aliás, estava na mensagem de início de ano, a gente compartilhou um feliz ano novo para toda a igreja, e a gente compartilhou esse versículo com frequência, nas últimas semanas, no início do ano, finalzinho do ano. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Meu pai, terça-feira passada, chegou aos 80 anos. Fomos comer uma bela pizza em família e foi uma noite de festa. E chegar aos 80 anos é para comemorar. E hoje talvez os palmeirenses não estão naquele ritmo de festa. Chegaram aqui mais contritos, né, William? Eu tinha que ter uma brecha aqui para falar com esse grupo também de irmãos, que são muitos aqui no nosso meio. Até brinquei ontem. Eu ficaria hoje aqui com alegria ou quebrantados. Hoje é o dia do quebrantamento, gente. Mas na minha casa, pelo menos, e ontem eu estava torcendo para o Palmeiras, e um corintiano torcendo aí pelos palmeirenses. Deu o que deu, né? Mas foi um bom jogo, Mas lá em casa a gente estava numa semana de festa, de alegria, porque não é sempre que chega aos 80 anos. Eu estava falando com o irmão Otacílio aqui, o irmão Otacílio está com 88. Que privilégio, 88 com saúde, com vigor, lucidez, fiel aqui na igreja. Aliás, durante a pandemia, o irmão Otacílio estava aqui firme, enquanto muitos, com mais o vigor da idade, ausentes, estava aqui um belo testemunho, e não é por causa de religiosidade, não. Sempre que eu converso com o irmão Otacílio, ele fala do prazer, da alegria de vir casa do Senhor, no sentido de ajuntamento do povo de Deus, mas tem esse significado da alegria. Domingo passado eu preguei até demais, né, irmãos? Domingo passado, foi uma das mensagens mais longas que eu tive aqui na comuna, mas dentro do ambiente da ceia, a gente não estourou o horário do culto, mas foi, enfim, um momento para a minha vida foi muito especial, por causa do peso da palavra que estava no meu coração, e eu compartilhei com os irmãos, e eu não sou de fazer isso, mas eu queria encorajar a igreja. Domingo passado, se você é membro aqui da comuna, quem nos visita fica na liberdade
todas as nossas mensagens de outros pastores e irmãos e irmãs que passam aqui pelo púlpito pregando na nossa igreja. A gente tem deixado disponível mensagens anteriores no Spotify, que é um canal de áudio para você ouvir gratuitamente, e também no YouTube tem centenas ali de mensagens já gravadas de outras séries. Você fique à vontade, mas eu queria falar com quem diz ser membro aqui da igreja ou que frequenta aqui a comunidade e chama essa igreja da sua igreja. Que às vezes você não é membro na listagem, mas está aqui. E uma palavra também é quem serve na igreja, porque às vezes você está servindo e naquele dia que você está ocupado aqui nos ajudando a cuidar e zelar por aqueles que participam aqui, frequentam a igreja, você se ausenta, e aí eu não sei como é que você se organiza depois para ouvir a palavra que é compartilhada, e cada vez que você está servindo em alguma atividade aqui na igreja, a palavra é compartilhada. Não é eu que estou pregando, qualquer um que prega aqui. É o nosso momento de ouvirmos aquele momento da vida, naquela data, naquela sequência que a gente está vivendo de dias e de circunstâncias entre nós, e que nós queremos que a cada encontro com a palavra de Deus, nesses ajuntamentos, por causa do nome de Cristo que nós estamos invocando e proclamando, e do Espírito Santo de Deus, que inspirou esta palavra, e nesse ato de celebração, ele fala, e fala especificamente a esse grupo que ouve, é importante você estar em sintonia. Quando você vem, e mesmo que está servindo, e eu estou generalizando porque eu não sei, é um movimento grande, viu, irmãos? Para cada culto, a cada encontro nosso acontecer aqui, essa celebração, e essa celebração ser transmitida, e chegar também aos lares, às pessoas que precisam ouvir a palavra e participar, enfim, ainda mais nesse tempo que a gente está passando. Mas Deus está falando ao nosso coração. Então, não fique desatento. Como eu falei domingo passado, mas aí eu queria te encorajar a ouvir a palavra de domingo passado, se você não ouviu, nesse sentido, por favor, não é para ouvir uma palestra, no sentido do que Deus está falando à nossa igreja, de atenção e da importância agora de nós focarmos na palavra de Deus. E aí esse texto era uma mensagem que eu estava deixando, falei assim, olha, eu vou deixar essa mensagem para uma outra oportunidade, mas lembrando do aniversário do meu pai, e do momento que a gente vive ainda de início de ano, eu creio que essa palavra tem a ver sobre alguns princípios que todos nós podemos aprender a marcar, e marcar, isso é um marco na nossa vida, na nossa caminhada. Aliás, irmãos, eu sempre que tenho oportunidade falo, livro de Salmos, quantas ações que estão aqui, que riqueza de textos para te ajudar na tua vida de oração, na tua vida de refletir na palavra de Deus. Quanta riqueza! E esse texto aqui em particular, quanta riqueza! Aliás, o versículo 10, o meu sogro, que já está com o Senhor, seu Paulo, ele gostava muito. Toda oportunidade que ele tinha, ele falava isso aqui, olha, a vida é até os 70, que passar disso aqui, e ele gostava de falar, olha, canseiro e enfado. E ele já estava ali com um AVC que ele tinha sofrido e outras sequelas de probleminhas de saúde, limitações no andar dele, na vida, mas mesmo com esse discurso, e citar de qualquer oportunidade de citar esse versículo, de fato ele não chegou aos 80. O Senhor o levou antes disso. Mas eu via sempre na vida dele ali, e a cada encontro, cada visita, a palavra de Deus estava aberta, a mesinha dele, a palavra de Deus estava ali aberta para ele ler, inclusive alguns anos antes eu tinha a oportunidade de comprar uma Bíblia com uma letra maior para ajudá-lo na leitura, porque ele tinha dificuldade já na visão, na sua vista ali, mas a palavra de Deus estava sempre aberta. E ele sempre que podia estava com um vídeo também de uma mensagem, ouvindo um pregador. Ele admirava muito o ministério do pastor Hernandes Dias Lopes, que é um homem de Deus, realmente também admiro muito, fala muito ao meu coração, sempre estava ouvindo. Sempre a palavra de Deus. E hoje eu estou falando isso, eu quero voltar
falar, meu pai está aqui presente hoje, eu queria honrá-lo com a idade que ele está, falar também que, mais do que muitos pregadores e teólogos e pessoas que eu sou apaixonado e tocado pelo ministério, meu pai, com todo respeito, não é um grande pregador, não é um grande teólogo, mas ele e minha mãe são as pessoas que sempre na brecha ali da porta, eu criança, adolescente, jovem, na fase adulto, sempre vi cedo de manhã, joelho dobrado e a Bíblia aberta. Todos os dias. Então, gente, mais do que teólogos e pastores que eu compartilho, honro e agradeço a Deus por suas vidas, mas essa brecha da porta aberta, e o testemunho deles de ver que não eram profissionais da fé, mas que vivem em fidelidade ao Senhor, porque amam o Senhor e vivem em obediência a Ele, e sempre esse exemplo, dobrar o joelho, a palavra de Deus, até hoje, no silêncio deles, na casa deles, e são os frutos, as sementes, aliás, né? Vão sendo plantadas, e aí você vai vendo que o vir à igreja, servir na igreja local, não é porque eu sou um religioso da fé, eu sou um crente fanático, porque eu amo o Senhor. Esse pequeno gesto e diariamente ir à palavra de Deus e orar, e caminhar nessa dependência ao Senhor no tempo da escassez e no tempo da fartura, porque inclusive nisso, irmãos, lá em casa, por favor, não estou falando isso na maneira do orgulho, na maneira de nada como um exemplo assim para exaltar no sentido carnal. Estou falando isso porque é Deus que faz pela sua misericórdia e graça, mas também meu pai e minha mãe, desde pequeno, a gente sempre teve uma infância, adolescência e a juventude, bastante escassez e limites ali financeiros, década de 70, 80, e os irmãos que são dessa geração que eu estou falando, lembra de hiperinflação e a luta toda que a gente viveu e vive nessa época. Os dias de hoje, por causa de toda a luta e dificuldade que o Brasil vive, mas é uma outra coisa que a gente vive com muito mais recursos à disposição. Mas eu nunca vi faltar em casa, sou daquela época que pessoas batiam a porta pedindo comida. E aí assim, irmãos, a gente sempre, sei lá de onde que minha mãe tirava um pote que conseguia dar ainda comida para alguém que batia a porta, servia um necessitado, e mais do que isso, de ofertar nas oportunidades que Deus colocava. De onde saiu o dinheiro eu não sabia, porque sempre foi uma coisa bem limitada. E meu pai, com 40 anos, que foi fazer a faculdade de Direito, a oportunidade que ele teve, eu vou ser breve aqui, porque é muita coisa de história. Eu estou contando isso que meu pai, dos 40 em diante, depois que ele se formou na última turma de 4 anos da Brás Cubas, porque não tinha Brás Cubas ali em Mogi das Cruzes, em São Paulo, pegando trem, ônibus e um monte de coisa, porque não tinha essa proliferação de faculdades que tem hoje, com essa facilidade de acesso e coisas online, que a gente nem imaginava viver essa coisa aqui. Tinha que se esforçar, tem que ralar, tinha que fazer um monte de coisa. E aí, 50 em diante, que teve uma mudança na sua perspectiva ali profissional, dentro da prefeitura aqui de Santo André, minha mãe também. E aí, eu acho muito interessante o caminhar deles, porque com todo o respeito da palavra, que exige respeito, da velhice, fruto que veio, eu sou surpreso. O ministério que eles plantaram ali na primeira igreja de Santo André, depois de já terem servido com jovens, tantas coisas nas igrejas por onde eles passaram, mas depois de aposentados, estabeleceram ali, pela graça de Deus, é lógico, e pela oportunidade também, encorajamento que o pastor Edson deu na época, tudo, estabeleceu um ministério de sêniores da igreja, e não existia esse trabalho de sêniores em tantas igrejas como a gente está vendo hoje, graças a Deus, inclusive, é um movimento novo de atenção e cuidado e zelo, e o fruto disso, dos 60 em diante, tanto de gente que foi tocada, alcançada, e só entregaram esse ministério na virada ali, na véspera da pandemia, nem sabiam que ia ter a pandemia em 2020, entregaram o ministério
entender que ali era um momento, sim, por causa, enfim, chega um tempo que realmente precisa passar o bastão e passar para a próxima geração, e para a próxima geração de servos ou de idade, ou que seja o que for, mas toda a vida, todo o ministério, você tem uma hora que você tem que passar e continuar sendo bênção. Porque se o fôlego de vida ainda está em você, é para você ser bênção onde Deus te coloca hoje. Não um reclamão, um murmurador, e um que acha em tudo tem algo para reclamar. Em tudo acha um pretexto para ser amargo, e aí a vida vai ficando amarga e não sabe por quê. Mas as etapas, processos da vida, irmãos, a vida real tem etapas duras, tem etapas que não é tudo bacana. Essa montanha-russa chamada vida, tem hora que você levanta o braço e fala, é! E tem outra parte que você fala, o estômago embrulha, e agora é alegria. É a vida. E você não sabe se vai ser num momento de, ou se vai ser no, que aí ela vai chegar à sua conclusão. Mas nesse caminhar, quero chamar a atenção, breve catecismo, a Confissão de Westminster, que a maioria das igrejas da Reforma adotam, ela diz assim que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Dia bom, dia mau, seja qual for esse dia. Eu estou acrescentando isso no texto. Fim principal do homem é glorificar a Deus. No leito de hospital ou na celebração da vida, cantando parabéns, para glorificar a Deus. No dia que você está chorando por algo que provoca dor e pesa no teu coração, e esses momentos eles são reais, irmãos. Tem uma crentaiada aí da Crentolândia que quer negar coisas que a vida ela vem com mais força. Você pode ficar negando, nega, mas chega uma hora que chega algumas situações, algumas coisas da vida, problemas, dificuldades, lutas, mas ainda assim esse texto aqui ele não fica em suspensão. Agora vamos só anular por 10 minutos, ou por 3 meses, ou por uma quarentena. Não. No meio de tudo isso, é na fogueira do mártir, ou em alguém que termina uma vida que, aos nossos olhos, a gente fala, uau, que vida bonita, glória a Deus. Sabe aquela ideia que muita gente tem, pelo menos eu já tive isso diversas vezes. Senhor, é tão bom morrer dormindo, né? É que nem o irmão falou, né? Acordou morto, né? Que boa morte, né? Não sei como é que é isso, né? Que boa morte. A gente não sabe, né? A gente não passou por esse processo ainda, mas o caminhar da vida, eu e você, glorificando a Deus, para a glória de Deus. Não para a glória de Deus. Não para. Não interrompe os processos de Deus, que a Bíblia ela não se propõe a responder e justificar e explicar todos os processos e etapas de Deus. Aliás, quando você lê o livro de Jó, eu estou terminando agora dentro do plano de leitura bíblica que eu estou fazendo no ano, e, irmãos, é cheio de perguntas aquele livro. Se você parar no meio, ou depende do capítulo que você parar, você está parando com a pergunta errada ainda. Porque é um livro que só faz sentido quando você lê o todo. Não é uma história que você não pode pegar um versículo ali e pregar nele isoladamente. Porque senão você pode pegar besteira. Você precisa pegar num texto e falar assim, não, mas o contexto é outra coisa. Porque há sofrimento, há dor, e não tem uma resposta clara de Deus para o sofrimento, coisíssima nenhuma. Há uma grande pergunta, mas há uma certeza ao mesmo tempo. Que Jó começa a conhecer ao Deus dele, sem negá-lo, com mais intensidade, a partir dessa experiência dolorosa que ele vive, que ele experimenta, e Deus reverte um monte de desgraça que vem acontecendo, da aposta que Satanás fez ali por sua vida, mas no final ele não tem explicações do porquê, do como, do quando, quanto que tempo que ia durar aquilo,
Mas a vida de Jó glorificou a Deus. Foi para a glória de Deus. Então, meus irmãos, nesse mundo que nós estamos passando hoje, que a nossa geração vive hoje, você pensa que a sua vida não vai ser refinada pelo fogo, como o ouro é colocado ali à prova, ao teste? Você acha que a tua vida ela não vai ser peneirada? Aliás, é uma expressão que Satanás usa, querendo pegar a vida de Pedro. E Jesus fala, olha, Satanás quis peneirar você. Não é interessante isso? Você já pensou a tua vida provocar tamanha inquietação no inferno? Que o teu nome, como Paulo era, e tem uma experiência ali, que uma turminha vai tentar expulsar um demônio de uma pessoa, e não sabem bem o que estão fazendo ali, e querem expulsar no nome do Jesus que Paulo prega, e levam uma surra daquele homem endemoniado, daquele demônio. Está em Atos dos Apóstolos, se você tiver curiosidade para ler depois. Então assim, não é brincadeira. E o demônio ainda fala para aquele grupo, olha, o Jesus eu conheço, Paulo eu conheço. Já pensou teu nome ser conhecido no inferno por causa da inquietação que a tua vida, o teu testemunho para o Senhor provoca? Cadê esse quilate de cristão hoje, irmãos? Cadê esse quilate de crente consagrado ao Senhor? Que não é uma pandemia em 2 anos que a fé murcha, esfria, esvazia e por qualquer besteira corre da igreja da presença de Deus. Ou com todo o respeito também, aqui na comuna a gente tem esse testemunho também. A gente batiza a pessoa, depois de um certo tempo na vida da pessoa, cadê ela? Cadê? Batizou, garantiu, fui selado ali, sei lá qual que é a ideia que a pessoa tem, garanti. Aí some. Some. Carreira, casamento, sei lá qual que é a justificativa, mas sumiu. Não convive mais. Chama, começa a apagar. Esse texto fala, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Tem um texto, esse mesmo versículo traduzido na NVT, tem uma tradução muito bonita, versículo 12, diz assim, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Irmãos, estamos ainda em fevereiro de 2022. Só para situar aqui, para quem está presente hoje, ouvindo essa mensagem no dia, quem ouvir em outro momento, entender. A gente faz um monte de promessa, ou planos, propósitos a cada virada de ano. Mas a gente ainda tem um ano pela frente, e mais do que um ano pela frente. Muitos aqui têm a vida pela frente, e outros têm mais vida ainda, dentro de um plano normal de pensar, ou até dentro do que esse texto fala, de chegar aos 70, 80 anos. Mas como eu estava falando, mesmo na sua velhice, você pode dar fruto. Mas tem gente aqui que está no início da adolescência, tem outros que estão no início da juventude, outros que não casaram ainda, outros que estão conhecendo Cristo agora, com 30, 40, 50 anos, sei lá onde. Mas você tem a vida ainda, talvez é mais uma década, talvez é um pouco mais, um pouco menos. Senhor, ajude-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Porque, irmãos, tolo é quem vive como se a vida não tivesse um limite. Tolo é quem vive os seus dias e não presta atenção. Senhor, será que eu chego no final desse ano? Aliás, tolo é quem está passando esses últimos 2 anos e não reviu, não repensou, não sentou com pessoas que ama e que quer bem na sua família, na sua casa, o seu cônjuge, filho e outras pessoas, e não reavaliou a caminhada de vida. Estamos em
fevereiro de 2022, esse treco começou em março, pelo menos aqui no Brasil, de 2020, você não reviu nada. Como assim? Marido e mulher parece que estão passando por crises diferentes. Namoro, jovens, adultos. Como é que um pai e uma mãe não sentou com o seu filho ainda para explicar alguns valores da vida passageira e compará-las com a vida eterna? Que oportunidade que você está perdendo. 2 anos já passaram. A vacina que diziam que não teria nem segunda até que falaram, né, que ia ter, mas que não iria ter terceira dose, já estão falando na 4ª dose. Aí você vai esperar chegar a 5ª, 6ª dose para aí ainda pensar sobre sentar à mesa e falar, olha, estamos vivendo um grande caos. É hora de colocar a casa em ordem. Sim, você pode ter sido promovido, pode mudar de país, pode fazer o que for na tua história, na tua vida, mas a questão é a seguinte, você está vivendo a sua vida com sabedoria? E aqueles que estão em Cristo, você está vivendo a sua vida em Cristo com sabedoria? Esse salmo nos lembra que parece que o nosso Deus, o ramo dele tem a ver com a eternidade. Não sei se você percebe aqui, falando de Deus que é de eternidade a eternidade. O Senhor, em outras palavras, ele não está preocupado apenas com o ano de 2022, com os próximos 3 anos, com os próximos 5 anos, com essa próxima década. Não, chegou a hora e é tempo de você colocar a tua vida limitada e finita e que ninguém aqui controla quando é que esse fim chega, mas entender que a gente serve a um Deus que é de eternidade a eternidade, de geração a geração. Todos nós um dia estaremos diante dele. E aí, olha que interessante, que o versículo 14, e esse salmo, ele fala para o Senhor, renova a nossa alegria, a nossa fé, a cada momento, a cada manhã. E o versículo 14 diz, sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. É interessante, nesse texto você não vai achar, lógico que você tem outras referências bíblicas, mas a gente está nesse texto, estamos no Salmo 90. Esse texto aqui não fala sobre o Senhor nos poupar, ou que as nossas dores da vida sejam evitadas, banidas, retiradas. Não, esse texto aqui está mostrando que há estações diferentes na nossa vida. A primavera, o verão, o inverno, o outono. As estações que a gente vê na natureza, pode trazer esse exemplo para a nossa vida. Nossa vida, ela passa por estações diferentes. Estações, épocas diferentes, lógico. Mas uma coisa nós sabemos também. O Senhor nosso Deus, que a mão poderosa do nosso Deus nos acompanha por todas essas épocas da nossa vida. Do outono, do inverno, da primavera, do verão. Esse outro ciclo vai ser assim redondinho, bonitinho, parece que não. A gente não sabe, mas a mão poderosa do Senhor vai nos acompanhando. É uma certeza, uma garantia, uma segurança, irmãos, para a nossa vida. E muita gente hoje tem a imagem de um Deus reduzido ao seu próprio eu. Irmãos, sabe, eu já andei por esse caminho. Essa teologia que questiona, eu já falei domingo passado e também não é o tema da mensagem hoje, mas esses questionamentos sobre a autoridade da palavra de Deus, das Escrituras. Essa teologia que questiona a soberania do nosso Deus, governa e é Senhor sobre todas as coisas, como nós vimos domingo passado no texto, está assentado num trono e não abriu mão dele. Sim, ele está sentado no trono e todas as coisas caminham para um propósito eterno. Eu não tenho capacidade e condições de explicar. Finito
nessa discussão sou eu. Quem sonda o meu coração é Deus. Não sou eu mesmo que saio examinando o meu coração, que o meu olhar, a minha maneira de examinar é torta. Ela passa por um filtro distorcido do pecado e da queda. Então, as respostas não saem da minha boca, saem dessa palavra, inspirada pelo Espírito de Deus, que é viva e cortante. Quando entra na minha alma, é ela que ilumina e traz vida e direção. Não é a minha reflexão inteligente, sábia. Só porque eu li a Barça inteira, quando ela ainda era impressa, e aí eu acho que eu sou um suprassumo. Menos. Quem é o homem para chegar diante desse Deus? Irmãos, esse conjunto de livros, de autores e de circunstâncias diferentes, mas que tem uma harmonia. Profecias sendo cumpridas, textos que são sagrados, sim. Há textos aqui que são dificílimos para a nossa compreensão, mas isso só afirma que a mente do nosso Deus, quem sou eu para sondá-la? E eu preciso, Senhor, Espírito de Deus, fala ao meu coração. Senhor, Espírito do Deus vivo, fala por meio da tua palavra a mim que sou pobre, pecador, impuro. Como é que eu ouso me aproximar de um Deus santo? Santo, santo, santo. Me aproximo por causa do Cordeiro de Deus que morreu e deu a sua vida por mim e por você. E que se não fosse por Cristo Jesus, eu não passaria nesse teste coisíssima alguma. Já teria sido consumido faz tempo. Estou voltando à mensagem de domingo passado. Aí eu vejo nessa palavra, estamos falando sobre a vida, e lá atrás o Senhor nos exorta e nos lembra, e a gente sofre de amnésia permanente na geração de hoje. Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. É o texto dos 10 mandamentos. Ai, que coisa antiga. E lá nessa coisa antiga, o Senhor nos lembra ali no 4º mandamento. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará para toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 4º mandamento. Estamos falando de 10 mandamentos. Não são as 10 sugestões. Continuam sendo os 10 mandamentos. Não é a novela recente, não é o filme. Estamos falando da palavra do Senhor. Um texto que aqui a gente não está indo agora para falar, e de novo, a ênfase hoje não é para falar do sabático, do sábado, que é não uma mensagem, mas dá uma sequência de mensagens absurda. Mas aqui é um texto que fala sobre a vida que a gente despreza, e o mundo evangélico de hoje também despreza, ainda brincando ou zombando de alguns irmãos, que inclusive que há grupos hoje que ainda adotam com a literalidade desse texto, com a questão do dia, do sábado, assim, tal, e aí entra para uma outra discussão que é longa. Mas há um princípio aqui. Há um princípio aqui para esse mundo que não para. Para esse mundo que tudo é urgente. Esse mundo que não sabe descansar. Um mundo que não sabe o que é andar em um ritmo sagrado. E o Senhor fala, é preciso parar. Sim, trabalhe, esforce, lute, mas é preciso parar. E ao parar,
Não parar à toa. Ao saber parar e ao saber viver um ritmo sagrado na vida, é o que o Salmo 46:10 nos lembra. Aquietem-se, saibam que eu sou Deus. Aquietai-vos, eu gosto dessa expressão, é um português mais rico, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. De novo, irmãos, por favor, não é a legalidade da religião, mas é o significado. Você vê aqui nessa celebração do domingo, e não está com o smartphone, com o tablet aí, ao mesmo tempo que é pregado, pagando conta, comprando coisa online, distraído. Por quê? Porque esse é um tempo que você separa, consagra ao Senhor, para lembrar sua alma. Aquieta-se. Pare. Reverência. Descanso. Outros 6 dias, que sei lá como é que você vai administrar isso. Tem gente, inclusive, que consegue ter uma semana de 5 dias úteis, e aí você administra de outra maneira, mas como nós somos engolidos por um ritmo que, ao invés de santificarmos e ser sagrado, no sentido de, é um momento de recalibrar, de se reorientar e focar na eternidade, o que acontece? Netflix, Amazon Prime, Apple TV, rede social, Instagram, isso, aquilo outro, e notificação, e não sei o quê, e compra não sei das quantas, e vai para o shopping, e vai para não sei onde. Pode ir, pode se conectar, pode fazer, mas tem um momento que a angústia que está aí, funda na tua alma, não é com a próxima notificação que vai chegar no teu celular que ela vai ser saciada. Não é com a próxima preocupação de família, e de almoço, e de não sei o quê, que ela vai ser atendida, respondida, porque não é nesse lugar. Isso que está gritando dentro de você vai ser saciado. 6 dias, que não quer dizer também que você vive à toa. Que a nossa vida é 100% do Senhor. Nossos recursos, nosso tempo, aquilo que a gente faz, é para a glória do Senhor. Se é um gari de rua, com todo o respeito, é para a glória do Senhor que você vai exercer aquela profissão com dignidade. Se é um doutor, PhD, isso, aquilo, outro, seja para a glória do Senhor também essa atividade. Se é uma dona de casa responsável com os filhos, com a educação, isso, aquilo, é para a glória do Senhor que você está nessa posição. Ou você é uma mulher também que hoje vive num ritmo, porque tem outras responsabilidades e atividades. Eu não sei como é que você vai equilibrar tudo isso e nessas escolhas, mas é para a glória do Senhor. Você é um profissional, você é um estudante, você é um adolescente, onde você está na vida? Glória do Senhor. Então, Senhor, ensina-nos a viver a vida. Temor do Senhor e com sabedoria, para que encontremos um coração sábio. Mas, com tudo isso, desculpe, você não vai ter coração sábio coisíssima nenhuma, se o ritmo da sua vida, o sagrado, não fizer parte. Irmãos, você pode até comer fast food, como eu também de vez em quando como. E sei que, olha, não é a melhor escolha. Quem tem criança, sei, uma hora você tem que ir no fast food e fazer isso, aquilo outro. Então, por favor, de novo, não é a legalidade da letra, da lei e isso, aquilo outro. Mas chega uma hora e para, mude, foco nas coisas que são eternas, o ritmo que a sua vida vive, ela vai testemunhando aquilo que está dentro do teu coração e que realmente é teu Senhor. O ritmo como você vive, tudo é trabalho, tudo é fazer, tudo é atender, tudo é eu que tenho que fazer, eu que tenho que... Para. Uma hora tem que falar, aquieta-te, minha alma. Aquietai-vos e saber quem é Deus aqui nessa história. É o Senhor. Então, quando você separa esse tempo de adoração, quando você separa o momento, que inclusive envolve o seu ritmo de oração, leitura da palavra, e por favor, eu não vou quantificar aqui essas coisas. Depois isso é um outro papo. Existem maneiras de você praticar e viver isso e colocar isso na tua vida diária.
mas é isso que vai construindo ritmo na vida. Irmãos, por favor, sem ser simplista e sem querer negar eventos drásticos, brutos que a vida impõe, coisas que fogem do controle, tragédias que podem ser uma coisa física, brutal, um acidente, um atentado, um ato de violência, mas tragédias e situações drásticas que chegam na vida, de perda de pessoas, de doenças, de um monte de coisa, dê um nome, de desapontamentos, de se desencantar por algumas coisas que você estava ali maravilhado nos relacionamentos, no casamento, situações que você não estava esperando e acontece, isso provoca um rombo, um negócio no teu coração. Por favor, sem ignorar isso, espera aí, a sociedade caída, sem Deus, e que vive nessa tirania do urgente, e de que tudo é acelerado, tudo é informação, é volume, é coisas, é bens, é isso, é o eu, é isso tal. Você não quer que seja uma sociedade doente? Você quer que seja... Vive num ritmo desgraçado e você quer colher virtude. E aí você vai vendo que todo mundo se acostumando agora com essa doença dessa geração, dessa época. E de novo, por favor, com toda calma e respeito, porque no meio da nossa comunidade nós temos pessoas hoje que sofrem com a depressão, pessoas que sofrem depressões crônicas e coisas que eu não domino e que é muito grave e sério, mas não ignore os ritmos da vida e o que nós estamos colhendo na sociedade caótica que nós estamos vivendo. Quer dizer, vive num ritmo que é doente, e quer virtude. Desculpa, é você que entrou 2 anos já de pandemia e um pouquinho mais, fez nada para resolver o problema entre marido e mulher, problema grave de comportamento de filho e filha em casa, ou de adolescente, ou de jovem, de perguntas. Está com perguntas sérias no coração, não trata, quer colher algo bom disso tudo que você está passando? Quer dizer, a equação não fecha. É a pessoa que ela quer ter saúde, mas olha o que come, não há 1 ano, há década. Quer dizer, desculpa, não tem como colher saúde com o mesmo hábito, com a mesma prática. E se você não parar e considerar e dar nome a algumas coisas que você está enfrentando, você não está vendo. Você não vê. Como eu compartilhei semana passada também, esquece que há um Deus deste mundo, que Paulo vai falar em 2 Coríntios 4:4, que segue o entendimento dos descrentes, para que não vejam a glória de Cristo. Tem muito crente também que está vivendo debaixo de uma sombra maligna e não está vendo, olha, ou muda, ou para, ou revê isso. O resultado da tua vida, nessa caminhada, gente, que tristeza passar por essa vida, e só colher dores, e só desgraça e tal, mas, Senhor, ensina-nos a caminhar num ritmo melhor. Sim, a vida é imprevisível, a saúde, a doença, a nascimento, a morte, a prosperidade, a escassez. Faço o que quero e vem um lockdown. Mudou, né? É bem o que você quer que você faz toda hora. Um mundo que nunca para, que não tem ouvidos para discernir. Um ritmo de vida 24/7, intenso. Algo está errado e está errado mesmo. Um mundo que ignora tudo aquilo que é belo, santo, que o Senhor fez, que nós encontramos nele. E a gente está numa vida afetada pela queda, porque por mais que alguns queiram evitar esse tema ou esse assunto, basta viver a época de hoje
parece entender que tem algo errado e fora do eixo nesse mundo. E a gente precisa hoje redefinir algumas prioridades, considerarmos onde estamos com a nossa vida, porque talvez para muitos aqui, e louvado seja Deus por isso, ao pregar tudo isso, só te lembra que bom que eu parei, que bom que eu revi, que bom que eu mudei o meu hábito tal, tal e tal, e que bom que eu também estou vendo que preciso mudar tal e tal, tal coisa, mas tem um outro grupo aqui que talvez precisa hoje ser despertado. Irmão, ser despertado não é vir no culto às 10h30 da manhã, embora meio-dia, glória a Deus, Deus já falou comigo e viver de qualquer forma. Não, essa é a vida, é o caminhar da vida. Irmãos, algumas mudanças no teu coração, e eu quero falar também agora em particular com aqueles que têm Cristo em suas vidas. Você tem Cristo em sua vida, 5 anos depois, tem amarguras permanentes no teu coração. Desculpa, algo está errado nisso que você está falando, vivendo, e eu também tenho que rever meu coração. Porque, de novo, irmãos, a gente leva bordoada, decepções, cicatrizes, mas tem um momento que nós temos que experimentar o perdão, a graça, a misericórdia, o renovar do Senhor. Então, como eu não sei em que momento, estágio cada um de nós vive aqui, porque eu não domino isso, é impossível, mas eu quero falar algo agora. Eu vou citar alguns versículos daqui, porque tem algumas coisas assim, coisas que, olha, eu vou estabelecer uma meta melhor, vou me esforçar aqui, peço ao Senhor para me capacitar, mas regaça a manga e vamos embora. Vou falar aqui, porque é um exemplo legal. O Marcão e o Hugo estão correndo, né? O Marco está querendo me convencer para voltar a correr de madrugada com eles, né? E eu tô quase já, o tênis novo eu já comprei, já está lá pronto, a coluna voltou ao lugar aqui, parece. Novo ano, vamos cuidar da saúde de novo? Legal, começa o exemplo. Você toma uma decisão, ajusta algumas coisas e prossegue. Que amigos e amigas, família, te encorajam nisso. Você quer colher um fruto intelectual diferente ao término desse ano? Quais são seus hábitos de leitura? O que você está lendo? Desculpa, você está lendo alguns sites específicos com tranqueira, quer no final do ano colher um pouquinho mais de sabedoria, de conhecimento, ou de maneira de avaliar algumas coisas. E para quem é cristão, 2020, que clássico cristão que você leu para acrescentar algo? Porque eu quero já partir do princípio que falar da leitura bíblica, isso já está definido. Sim, pode ser que você não consiga ler a Bíblia toda em um ano ainda, mas ler nada de Bíblia o ano todo, há uma incoerência nessa frase para quem está em Cristo. E aí você não sabe porque é um crente apático, murcho, sem a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é o nosso alimento diário. Devocionais que a gente fala aqui na igreja, compartilha, por favor, inclusive hoje, se alguém ainda não pegou o devocional que nós temos aqui, a gente tem ainda acho que uns 20 exemplares, pode pegar de graça, inclusive, para você entender que não é comércio. Pode pegar, porque é para te encorajar, é para te dar uma ferramenta que te dá uma direção para ir num texto bíblico diariamente, ter um momento na presença de Deus e orar. Entendeu? A gente não está preocupado em vender Bíblia ou vender livro, texto. Mas se você não planejar nada, você vai colher nada. 10 anos de igreja, eu falo sobre um pastor, um teólogo já falecido, que muito tocou minha vida aqui, que é o pastor John Stott. Se alguém está desde o começo da igreja, 10 anos depois, você ainda não leu nenhum livro do John Stott, que eu falo tanto aqui e no dia a dia compartilho, acorda. Faz alguma coisa para o bem da tua alma. Hello? Acorda. Eu estou com dúvidas históricas e da fé e tal. Beleza. Você já leu alguma coisa para te fortalecer nisso? Nesse questionamento que você tem? Ou é o teu professor de história ateu, anti-Deus, contra os valores de Deus?
que nunca pagou uma conta tua, nunca colocou almoço na tua mesa, mas de repente ele é tua referência. Ou aquele ídolo político. Quer dizer, aí teu pai e tua mãe, que são íntegros, fiéis, trocaram a tua fralda, coloca comida na mesa, esse não é mais referência. Esse é um babaca, é um tonto, que não sabe nada para vir, mas te paga as contas, troca a tua roupa, fez tudo por você, vai fazer até onde é possível. Mas não tem valor nenhum mais. Que do nada surgiu um ser mais honesto desse país, e aí ele é teu... Então, acorda, porque a vida, ela vai impor algumas situações que vão ser difíceis. E aí você tem que estar fortalecido na palavra de Deus e naquilo que é possível de conhecer. É que nem os irmãos, com todo respeito, lógico. É lógico que alguns irmãos, a gente ora, irmãos, aquele irmão está tendo um problema no coração agora, e ele precisa fazer um exame. Sabe aquele irmão que faz 20 anos que come Doritos, e com vinagre, com pimenta, e toma Coca-Cola 1 litro por dia, e tal. Então agora ele chegou à conta. Mas a igreja vai fazer uma grande campanha de oração e libertação, porque finalmente o Espírito de Deus vai agir. O cara não paga a conta do seguro-saúde dele, não faz exame nem do SUS, nem de nada, mas de repente o coração vai falhar. Igreja, vamos orar, vamos invocar o nome do Senhor. Não, você não precisa mudar nada, continua na lixeira, na tranqueira, na podridão dos teus hábitos, mas finalmente... essa religião que é mais mágica do que Deus, vai fazer alguma coisa de efeito em algo que você colheu a vida inteira. Irmãos, isso tem a ver com saúde, com fé, com sabedoria. Faça nada, você vai colher nada. Mas tem uma coisa pior. Faça nada, e parece que a tendência é ir para o negativo. Menos fé, menos saúde, menos vigor, menos ânimo, menos, porque Deus deste mundo veio para roubar, matar e destruir. Que tragédia a gente vê adolescentes passando por problema de depressão crônica, pensando em suicídio. Adolescente que era para sonhar, para vibrar. Isso é um adolescente, um jovem da igreja, é para estar empolgado e querendo servir, e querendo fazer e realizar. Por quê? Porque está no vigor da vida, dos sonhos, mas está sendo roubado. Então tem alguma coisa errada? E tem, só que agora onde eu quero chegar, porque aqui eu não vou dar uma lista das soluções ou dos livros para você ler, mas faça alguma coisa. A gente pode conversar depois num café. E eu amo tomar café para falar disso. Então isso não é incômodo para mim e para outros irmãos que estão aqui na igreja, nos pequenos grupos. Sim, vamos falar de leitura, de hábitos, disso, finanças, um monte de coisa, casamento. Todo assunto a gente pode melhorar, investir, fazer alguma coisa. Mas irmãos, por favor, chega um momento que tem algumas coisas, é o que eu estava falando com os irmãos que estavam reunidos aqui quarta-feira, na reunião de oração. Por favor, tem algumas coisas que aquele a quem a gente está orando, ou aquele a quem a gente está falando e pedindo por isso, aquilo outro, em amor, pela graça e misericórdia de Deus. Mas tem muita gente, inclusive que é frequentador de igreja, que é membro da igreja, que é crente aqui entre nós, naquilo que a gente pensa que é. Olha a incoerência que eu vou falar. Um crente que precisa nascer de novo. Chegou esse tempo. Porque a nomenclatura de chamar-se de crente, evangélico, isso, aquilo, outro, pode ser católico, dê o nome que quiser dar. Nasceu de novo. Você sabe o que é ter Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, e que Ele perdoou os seus pecados, morreu por você, por mim também? Você sabe o que é entender que você sem Deus, sem Cristo, você é um pecador destinado ao inferno? Não pode falar, né? Nos dias de hoje é politicamente incorreto. Não, a palavra de Deus fala. Mas inferno, irmãos, quando você vê sobre o lago, como é que fala lá? Fogo, enxofre, sei lá mais o que, tal, por favor.
é muito mais a ver com a separação de um homem de Deus, da presença, da glória e da santidade do Senhor, do que nesse negócio tenebroso de labaredas de fogo e me consumindo. Então, aquilo ali tem um significado para você entender o que é ser separado de Deus para sempre. E aí, tem perguntas que são difíceis, eu não sei responder tudo, eu só sei que, enquanto é tempo, enquanto você tem um fôlego de vida, aproxime-se do Senhor. Mas tem algumas coisas que tem que orar. É pela oração. Não é pelo convencimento articulado e da sabedoria do homem, é pela oração. Porque Efésios 2:8 diz que a salvação é um dom de Deus. E o texto fala assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Você está vendo um filho, um cônjuge, alguém que se ama, perdido? Continue a orar. Continue a invocar o nome do Senhor. Por favor, eu não estou falando aqui agora que a reunião de oração de quarta-feira vem um grupo pequeno orar. Eu sei lá qual é o motivo que você não vem aqui orar às quartas, mas o problema é o seguinte, não é a quarta-feira. O problema é o seguinte, você tem orado? E a pergunta que você é outra. Você tem orado? Porque se for para aqui na nossa igreja, já há muitos anos que a gente tem uma reunião às quartas-feiras. Se esse culto de quarta-feira realmente fosse o termômetro espiritual da igreja, nossa igreja estaria em maus lençóis. Mas eu pergunto, será que algumas lutas que nós como igreja vivemos, não é porque nós somos uma igreja fria na oração? Súplica. Eu, você. Quer ver alguém salvo? Você acha que alguém é salvo simplesmente porque você convidou a pessoa a vir à igreja? E ela atendeu, glória a Deus, ela sentou aqui na cadeira, você fez a tua parte e vai embora. Ou é uma luta espiritual? É só mediante a graça e a misericórdia do Senhor, que é o Espírito de Deus que convence e salva aquele que está morto espiritualmente. A gente vai entrar em Efésios, irmãos, que lindo, porque em Efésios a gente vai tratar de alguns temas difíceis sobre a eleição, sobre a igreja, sobre a salvação. São textos difíceis, mas não ignore. Agora, meu papel não é ficar adivinhando as coisas. Meu papel aqui é o seguinte: você tem orado por salvação da tua casa? Amor é um dom de Deus. 1 Tessalonicenses 3,12 diz: e o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. Tem que orar para isso crescer no nosso meio. Amor é oração, é buscar o Senhor. Fé é um dom de Deus, como diz 1 Timóteo 1,14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Ore por isso. É em Cristo Jesus que a gente vai alcançar. Sabedoria é um dom de Deus. Como diz também Efésios 1,17. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Alegria é um dom de Deus, como diz Romanos 15,13. E o Deus da esperança encha vocês toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança. Poder do Espírito Santo. Irmãos, você está esperando ter uma convocação da igreja para orar? Que a gente marque a gente uma vigília, não sei o quê. A gente pode fazer tudo isso para encorajar e para estarmos juntos. Se você não rever a tua vida de oração, irmãos, caminhar na vida, vai ser difícil. Vai ser mais difícil porque a vida ela é difícil. Você consegue dificultar um pouquinho mais ainda na ausência. É o que diz 1 Pedro 4,11, quando diz assim: se alguém serve a vida aqui na igreja, ministrando uns nos outros, se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem
pertence a glória, o domínio para todo sempre. Amém. Só por meio do Senhor. Não é por meio de reuniões inteligentes, planejamentos estratégicos. Irmão, se tudo isso for realizado e o poder de Deus não estiver no grupo de irmãos e irmãs reunidos, a gente chama reunião da Amway, lembra desse grupo? É a reunião da Herbalife, não faz diferença nenhuma com essa reunião da Igreja Batista. É a mesma coisa. Só tem uma coisa que nos diferencia de outros grupos, e com respeito, inclusive se você participa de uma outra associação tal, é o poder do Espírito Santo de Deus. Se não for o Espírito Santo de Deus na minha vida, na tua vida, isso aqui não é igreja. É isso. O que está errado com alguns púlpitos é que alguns púlpitos, por favor, falo isso com temor e tremor ao Senhor, mas muito púlpito é púlpito de alta ajuda. É uma Lair ribeirização da fé. Qual que é a diferença de escutar o Lair Ribeiro dando uma palestra e ouvir alguns pastores da internet? Nenhuma. Faça, 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 vença, 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 e pula aí, dá uma rodopiada e compra o meu livro. É isso. Agora, arrependa-se. Invoque o nome do Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. É o Evangelho de Deus. Não é, venha, preencha a ficha da igreja, coloque o seu dízimo na conta tal, 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 e aí a gente vai ver o que vai acontecer se você for fiel. Depois de 6 meses, aí nós conversamos de não. Invoque o nome do Senhor, receba o Espírito de Deus na tua vida. A fé é um dom de Deus, é a graça, é a misericórdia. Irmãos, é isso. Eu citei nessa semana com alguns irmãos aí nas mídias sociais, eu também uso, eu tento fazer isso para provocar contato com pessoas. Eu estou lendo um livro do pastor John Piper, que é um pastor americano que muito toca meu coração, e aí ele cita um pastor já falecido chamado A.C. Dixon, um pastor batista que viveu no final do século XIX, comecinho do século XX, e esse pastor A.C. Dixon, ele diz assim: quando dependemos de organizações, conseguimos o que organizações podem fazer. Quando dependemos da educação, conseguimos o que a educação pode fazer. Quando dependemos do homem, conseguimos o que o homem pode fazer. Mas quando dependemos da oração, conseguimos o que Deus pode fazer. É meu convite a você, meus irmãos. É o que Paulo diz em Romanos 15:30. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem. Não é de qualquer forma. Não é com apatia. É o que eu falei semana passada, não é tanto faz. Lutem juntamente comigo nas orações a Deus em meu favor. Em outra versão, ele vai dizer, na NVT, se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. E na revista corrigida ele diz assim, combatais comigo nas vossas orações. Desculpa, irmão, você não combate na oração comendo pipoca, ouvindo a mensagem online no fone de ouvido, aí olha para isso, tá, rainha, notificação chegou, está ouvindo a mensagem, mas você está, notificação, e aí vai ver outra coisa, tal, desculpa, faz isso na guerra, uma artilharia na tua frente, para ver o que sobra, não só de você, que sobra inclusive com seus companheiros de guerra. Irmãos, muita igreja está caindo, tal, porque esqueceu que estamos numa guerra, uma batalha espiritual, real e verdadeira, por vidas e que envolve a eternidade. Você está combatendo? Você está lutando juntamente comigo e com outros irmãos e irmãs na oração, pelos santos, pela igreja do Senhor? Irmãos, termino com isso. Eu também me envolvo nessa mensagem. As nossas agendas lotadas. Você sabe que você pode ter uma agenda lotada para a glória do Senhor, mas é uma agenda lotada que te afasta do Senhor. Pode ter nome de encontro evangélico, de reunião, disso, daquilo, do outro, mas é tanta atividade que te afasta da comunhão com o Senhor. Então, as nossas agendas lotadas, os nossos computadores, smartphones, mídias sociais, o ritmo da nossa vida está cumprindo com a nossa
fome por uma vida em Cristo, cheia do Espírito Santo, eu te convido a ficar em pé. Porque o texto de hoje diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Ou como a NVT diz, ensina-nos a entender como a vida é breve para que vivamos com sabedoria. Vamos orar. Pai querido, ó Deus, ensina-nos a viver a nossa vida com sabedoria que vem do alto. O poder do Teu Espírito Santo, de fato, nas nossas vidas, na vida da igreja, a qual eu pertenço, eu sou, faço parte. Então começa em mim, Senhor. Me ajude meus irmãos e irmãs que estão aqui, e alguns que estão avaliando, colocando a sua vida diante do Senhor, clamando por misericórdia. Alguns estão clamando por salvação. Então hoje, Senhor, entra de fato no coração e vida de alguns aqui com perdão, com salvação, transformando. Mas outros aqui, Pai, eu peço que o Senhor hoje fortaleça, revigore, e que dê a todos nós sabedoria para vivermos essa breve vida que todos nós estamos inseridos e vivendo hoje, mas que possamos viver para a glória do Senhor. E é em Cristo Jesus que oramos, agradecemos a Tua palavra nesta manhã, no nome de Jesus. Amém.